Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube e vamos trazer, no caso vou trazer aqui para vocês neste mês de outubro vários especiais aqui pra gente falar um pouquinho sobre diversas coisas do mundo da música, né? Eu trago para vocês mais um para a sua playlist, agora sim pra gente finalizar a temporada 2022 deste quadro aqui do canal, que estou trazendo aqui vários artistas que eu gosto, que eu curto alguma música, curto um álbum, assim, são bastante interessantes, estão na minha playlist, mas eu não vejo eles tão destacados assim na grande mídia, ou falta uma divulgação, alguma coisa nesse sentido. Hoje eu vou trazer sobre uma cantora que até já tá aí o nome no título, que ela tá mais puxada pra atriz do que propriamente pra cantora. Mas eu não sabia muito da história dela, eu depois fui pesquisando e trouxe aqui pra vocês o que eu vi da história dela. Vamos então comentar um pouquinho sobre a história, falar um pouquinho sobre a história de Sofia Carson. Sophia Lauren Dakarich-Char nasceu em 10 de abril de 1993 no estado da Flórida e é cantora, dubladora, compositora e dançarina. Sophia ficou conhecida por interpretar Eve, filha da rainha má, na sequência de filmes Descendants. Uma coisa bastante interessante da Sophia que eu tava lendo aqui é que ela é fluente em 3 línguas: inglês, francês e espanhol. Eu tô com a minha colinha aqui como sempre, tá, gente? E assim, eu achei bastante interessante essa fluência dela e também de como ela tá aí participando desse mainstream, só que ela ainda é uma cantora que tá mais pra parte de atriz do que propriamente pra parte de cantora. Claro que a maioria das coisas que ela fez é relacionado à música, mas é bastante interessante a gente analisar esses pontos da carreira da Sophia. Ela começou a carreira dela em 2012, quando ela assinou um contrato com a BMI. Ao longo desse contrato, ela foi fazendo algumas músicas, mas ainda estava um pouquinho parada em relação à questão de álbum e tudo mais. Era um single ali, um single aqui, mas álbum que é bom nada. Sophia fez uma participação na Disney Channel em 2014 como a personagem Chelsea na série Austin and Ally. Esteve também na série Fake da MTV. E aí, em 2015, ganhou o papel de destaque no filme Descendants. O filme, não sei se todo mundo conhece, aí eu vou até pegar na colinha aqui, ele destaca 3 grandes personagens, do mundo aí da interpretação, no mundo da atuação, que é Dove Cameron, Bubu Stewart e Cameron Boyce. O Cameron Boyce, para quem se lembra, tempos depois do filme, ele acabou morrendo, né? Não vou falar muito dessa história aqui porque é uma história um pouquinho pesada, pode trazer uns certos gatilhos aí. O filme Descendants acabou destacando esses personagens, esses atores e atrizes aí, pra dentro do mundo do mainstream. Então foi bastante interessante a gente analisar isso. A Sophia também fez participações em novelas na América Latina. Ela participou de uma novela chamada Soy Luna e ela também veio aqui para o Brasil fazer uma participação na versão latina de Pijama Party. Em ambos os casos, ela acabou interpretando ela mesma. Então ela tem um pouquinho, ela puxa um pouquinho pro lado latino também. Ela tem um pouquinho ali da descendência latina dentro da família dela. Então eu acho que até essa fluência dela no espanhol foi bastante interessante para ela se destacar. E aí em 2016 ela acaba encerrando o contrato dela com a BMI, não faz mais parte, e aí ela assina o contrato com a Hollywood Records. E assim, será que ela traria o primeiro álbum? Por enquanto não, ela acaba assinando o contrato com a Hollywood Records, acaba iniciando a produção do seu álbum, que não veio. Ele acabou vindo só tempos depois. No mesmo ano, Sophia esteve no filme Adventures in Babysitting, ao lado de Sabrina Carpenter, e ainda esteve no musical Cinderella Story. Em 2017 e 2019, voltou a interpretar a personagem Eve em Descendants. Em 2018, esteve na série Pretty Little Liars: The Perfectionist como a personagem Ava
Jalali. Então ela acaba entrando nessa nova versão. No caso, não era uma nova versão, né? A nova versão eu acho que veio recentemente. O que veio foi um spin-off da história de Pretty Little Liars, que é muito complicado falar o nome dessa série, gente, desculpa. Eu editei aqui, mas eu errei pelo menos umas 2 vezes pra falar esse nome. E ela se destaca bastante dentro dessa série, ela também chama bastante a atenção, mas vocês percebem que ela tá mais puxando pro lado de atriz, do ser atriz, por mais que ela esteja participando de musicais ou de séries que tenham música, de filmes que tenham música, mas sempre puxando mais pelo lado de atriz. E aí uma coisa interessante que acontece em 2019, que ela se tornou a embaixadora global da Fundação Cultural do Grammy Latino. Então o que acontece para ela ser essa embaixadora? Qual que é o papel dela? Seu papel é advogar, promover e aumentar a conscientização sobre a missão e os programas educacionais da fundação. Até mesmo pelo fato de ter que divulgar, né? Vamos divulgar, vamos falar bastante, vamos expor aqui, um negócio latino para vocês, vamos entregar as coisas para vocês perceberem como que é o trabalho, como que flui tudo, né? Isso é bastante interessante. Aí, em 2020, ela faz parte da série Feel the Beat, interpretando uma professora de dança. Esse filme foi produzido pela Netflix, está lá no catálogo da Netflix para quem quiser conferir, e também é um filme bastante interessante que destaca muito bem a Sofia. E aí, depois de muito tempo, depois de muito lutar, né, depois de muito querer, vamos lá, vamos fazer as coisas. Em 2022, Sofia lança seu álbum auto-intitulado, com 10 músicas, e aí sim, ela começa a fazer parte do mainstream. Eu destaco aqui para vocês 4 músicas deste álbum: Loud, Fool's Gold, Hold On To Me e Rumors. E vai ter som de fundo, tá, gente? Barulhos externos, enfim. E aí ela se destaca realmente na indústria, né? Ela se entrega aí para a indústria do mainstream, entrega este álbum aí para quem quiser conferir depois. Está nas plataformas de streaming para quem quiser depois conferir. Ela lançou alguns clipes que estão no YouTube, no canal dela do YouTube, pois vocês confiram lá. Se eu não me engano, o clipe de Loud, eu acho que era de Loud, eu achei bastante interessante toda a estética, né? Tudo que ela trabalhou dentro desse clipe foi bastante interessante. Então depois vocês confiram lá o álbum de Sofia Carson. Ela é uma cantora assim primorosa, eu acho que ela tem muito talento, ela tem muito ainda para entregar. Ela regula comigo de idade. Então eu acho que ela tem ainda muito para entregar dentro desse mundo. Nicolas, você tem muito para entregar dentro desse mundo? Eu acho que eu tenho também, mas a Sofia tem bastante aí para entregar. Vamos ver se ela vai se destacar em algum outro filme, alguma outra coisa. O que eu sei é que ela lançou este álbum, mas ainda tá um pouquinho ali bem discreto, né? O que ela tá entregando ainda tá bem discreto, então vamos ver se ao decorrer aí do mundo, ao decorrer de todas as coisas aí que ela for fazer neste 2022, ainda neste resto de 2022, né? O que ela vai nos entregar aí. Mas se ela não entregar nada, provavelmente 2023 deve trazer bastante coisa de Sofia Carson pra gente. Então vamos aguardar. Eu acho que ela é muito boa no que ela faz, ela sabe muito bem entregar o que ela faz e não é uma cantora assim que vai ficar de passagem, né? Ninguém vai lembrar dela. Estamos lembrando dela até hoje, seja como atriz, seja como cantora. Vocês já ouviram falar de Sofia Carson? Se sim, comenta aqui embaixo para eu saber. Siga as minhas redes sociais que estão na descrição desse vídeo. Deixa o joinha que ajuda bastante, se inscreva no canal. Indique também para mim aqui nos comentários quais artistas você quer que eu fale aqui no Para Sua Playlist. Vou dar uma pesquisada, trazer, vou ver se eu gosto deles e tal. Sugestões é o que não falta aqui, que eu adoro sugestões de vocês. Tá bom, gente? Até a próxima semana. Tchau pra vocês.